Zygmunt Bauman, sociólogo polonês. Muito cobrado em vestibulares, muito cobrado no Enem, muito cobrado em qualquer discussão sobre temas relevantes da nossa época. Antes de começar a falar um pouquinho sobre o Bauman, é necessário dizer que todos os pensadores, via de regra, contemporâneos, atuais, escrevem de um modo por vezes difícil de ser compreendido. São muitas ideias jogadas de um modo aparentemente desorganizado, confuso, sem um sistema por trás. Então, dada essa característica, que não é só do Bauman, mas que pertence aos pensadores ditos, chamados pós-modernos, atuais, eu vou organizar a sequência de aulas sobre o Bauman, da qual esta é a primeira, de modo temático. Ou seja, cada aula, cada videoaula, terá o Bauman falando de um tema. E o primeiro tema, o tema desta videoaula, é Bauman e a religião. Bem, Bauman sempre faz uma comparação entre a modernidade de um lado e a pós-modernidade do outro, que o Bauman chama de modernidade líquida. O que seriam essas duas expressões? O que significariam? O que querem dizer? Quando falamos de modernidade, falamos daquela época que começa nos anos de 1400, 1500, com as grandes navegações, com o comércio, com a burguesia chegando ao poder. Falamos da época então do comércio, do capital, do dinheiro, da indústria, do sistema bancário. Falamos da época em que a burguesia toma o poder, em que a burguesia destrói aquele mundo centrado nos reis. Essa modernidade que produziu então o sistema capitalista, ela, segundo pensadores contemporâneos, começou a deixar de existir após a Segunda Guerra Mundial, ou seja, por volta da metade do século passado. Portanto, quando falamos de pós-modernidade ou, para usar uma linguagem do Bauman, em modernidade líquida, falamos de uma época que começou há mais ou menos 70 anos. Bem, religião em Bauman. Como era a religião, numa análise desse sociólogo polonês, como era a religião na modernidade? A ciência deu um tempo para a religião. Qualquer homem moderno diria que a ciência tem muito mais vantagens do que a religião, pois a ciência cura, pois a ciência é objetiva, pois a ciência é mais útil, pois a ciência é mais utilitária, ela é mais prática para a vida do ser humano. Um pensador positivista diria que o Viagra ele é muito mais útil do que qualquer saco cheio de dogmas religiosos. Ou seja, o Viagra, na prática, ele traz muito mais felicidade do que todos os dogmas de todas as religiões juntas. Já que falamos de um pensador positivista, de uma opinião positivista, Auguste Comte, o símbolo máximo do positivismo, afirmava que a religião, lá no século XIX, lá nos anos de 1800, era coisa de povo atrasado, povo ignorante. Pois um povo verdadeiramente moderno, um povo contemporâneo, um povo com uma inteligência e uma cultura mais evoluídas, esse povo adotaria como religião, como princípio de organização, a ciência, visto que ela faz a tecnologia evoluir, ela dá conforto, ela prolonga a vida por meio de técnicas médicas, científicas de modo geral, enfim. A ciência cumpre o papel que a religião não cumpre. Deixar a vida do ser humano mais confortável, mais longa, quem sabe até um dia vencer a própria morte. Opinião do Comte, religião é coisa de povo atrasado. Nietzsche, também no século XIX, dizia que religião é coisa de covarde. Afinal de contas, quando nós somos crianças e adolescentes, somos protegidos, somos amparados, sustentados, guiados, amados incondicionalmente pelos nossos pais. E quando ficamos adultos, para não experimentarmos uma orfandade repentina, elegemos um Deus que nos ama incondicionalmente, que nos protege, que nos promete um mundo perfeito. Então, para Nietzsche, a religião era coisa de covarde. Enfim, de modo geral, aliás, Nietzsche dizia que o homem deveria cair num abismo dançando. O que vinha a ser isso?
A vida é um abismo, a vida é um acaso, você não controla a queda, você não controla a vida, seu panaca. Então, você tem duas opções diante da vida. Ou você se ajoelha, reza, grita, se desespera, ou você entende que a vida não está sob seu controle e vive ela. Bem, então, modernidade é isso. A ciência se colocou por cima da religião. A ciência sepultou Deus. Bauman localiza um renascimento de Deus, da religião. Mas ele diz que a religião, nos nossos tempos, nos tempos pós-modernos, é uma religião mais leve. Que ele não chama de religião, mas de religiosidade. Vamos entender isso com calma. Primeiro, entenda que a religião, segundo Bauman, ela está obediente, ela obedece a dois princípios muito cotidianos para nós: o individualismo e a pressa. Vamos dar alguns exemplos. O indivíduo, então, ele pergunta lá para o recepcionista do supermercado religioso quais as opções de religião. Então, vem a primeira opção: olha, nessa religião você não pode comer carne de porco. Então o cliente diz: eu adoro carne de porco, eu adoro o pernil no Natal, então eu não posso pertencer a essa religião, não quero. Eu, indivíduo, gosto de carne de porco. Tem mais uma opção? Temos sim. Nessa, a sua mulher não pode usar saia. Então o cliente diz: olha, eu não aceito isso porque minha mulher malha o bumbum, eu pago R$300 de academia para ela, eu pago R$500 de clínica contra a celulite, e eu quero ver a minha mulher usando roupas apertadas, não sei o que, então essa religião não serve pra gente. Temos essa outra, senhor. Nessa outra só tem um problema: não se pode depilar a axila nem a barba. Então o cliente diz: não, a minha barba e a axila são feitas a laser, eu sou um cara vaidoso, então essa religião não serve para mim. O meu individualismo não permite que eu entre nessa religião, que eu adote essa religião. Tem mais uma opção aí? Temos uma opção tipicamente muçulmana, só que você vai ter que se ajoelhar todo dia ao meio-dia. Todo dia ao meio-dia. Não, impossível, porque ao meio-dia eu estou almoçando, e enquanto almoço com uma mão, com a outra eu telefono, eu faço negócios, eu ganho dinheiro, eu não tenho tempo, como já se viu, ajoelhar ao meio-dia, rezar não sei quantas vezes por dia, 5 vezes se eu não me engano, acho que é isso mesmo. Enfim, a religião não serve para mim, a religião não serve para as pessoas. As pessoas adotam as religiões de acordo com seus interesses individuais, segundo uma análise do Bauman, do nosso tempo, da modernidade líquida. E onde entra a pressa nisso? Ora, se o indivíduo sabe que o culto, a missa daquela religião exige uma frequência semanal que ele considera absurda, 3, 4 vezes por semana, ele desiste daquela religião. Afinal, ele não tem tempo, a pressa consome ele. No islamismo, como já dissemos, rezar ao meio-dia, rezar 5 vezes ao dia, dedicar-se com mais fervor à prática religiosa, isso demanda mais tempo. Então, essa religião não serve para ele. Ser evangélico de tal denominação exige que você, nos domingos de manhã, que o indivíduo, nos domingos de manhã, frequente casas desconhecidas para pregar a palavra de Deus. Nada mais nobre em si, porém para esse indivíduo contemporâneo isso demanda tempo, e no domingo de manhã ele faz pilates, ou ele faz ciclismo, ou ele cuida da sua vida, ele tem outras atividades, outros deveres para consigo mesmo, para com sua vaidade, para com sua família, para com sua profissão, enfim. Então o indivíduo ele sempre, ao escolher a sua religião, o indivíduo pós-moderno, o indivíduo de hoje, ele pensa nele primeiro, no seu individualismo, na sua individualidade, palavra difícil, idiosincrasia. E ao considerar qual religião é mais adequada a ele se pauta muito pelo tempo que ela demanda de dedicação, ou seja, ele não tem tempo. Não tem tempo para Deus, não tem tempo para a metafísica, para o além. Logo, segundo Bauman, esse indivíduo resolve assumir uma religiosidade leve como comer alface. O que seria isso? É um self-service. Você, de posse de um interesse
de enriquecer a sua espiritualidade, você vai ao mercado e lá se serve. Olha, eu quero esse elemento do budismo, eu quero esse elemento do protestantismo, esse outro do catolicismo. Olha que bacana essa ideia de reencarnação, de karma aqui do espiritismo. Então esse indivíduo junta elementos de várias religiões, mas ele não se apega, ele não se dogmatiza, ele não se dedica de corpo e alma a essa religião, porque o corpo e a alma dele devem se dedicar às demandas do capitalismo do mundo pós-moderno. Bem, então, numa redação de um Enem, numa redação de um vestibular qualquer, tente compreender que o individualismo, que a pressa, são características muito presentes no mundo contemporâneo e que determinam até mesmo a nossa relação com o outro mundo.